certinho, tá gravando. Hoje nós vamos fazer aí um resumão, né? Culminando nas antigas doutrinas da graça, a consolidação da igreja evangélica, né? E como que nasceu a igreja evangélica e o que ela ensina como um todo. Os irmãos aí podem até estranhar um pouco, né? Porque o cenário moderno, o cenário atual, ele é uma lástima. Eu não cito nomes de igreja, bandeiras, a não ser que elas já tenham sido, né? Alvo de apuração da nossa denominação, como, por exemplo, Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus. São igrejas aí que presbiterianos, batistas, assembleianos não reconhecem como igrejas irmãs na fé. Mas até igrejas que a gente mantém laços fraternos ainda, né, reconhecem, com diferenças doutrinárias que não impedem essa caminhada juntos, né, como acontecia inclusive na época de Cristo, né, a gente vê lá o episódio de João e Tiago, né, perguntando se podia mandar descer fogo lá naquele povo, mandando Jesus proibir o povo de pregar em nome dele e tudo. Isso vai ter a dificuldade humana de caminhar junto. Mas existem questões basilares da fé que não podem ser abandonadas e que muitos aí já abandonaram. E outros que ainda não abandonaram estão caminhando para isso. Para isso. Eu costumo dizer nesses encontros, né, os irmãos devem se lembrar, que enquanto a IPB se manter fiel à escritura, às bases, né, do cristianismo, eu e minha família, a gente vai estar nela. Se um dia, e eu estiver vivo ainda, ela vier a debandar, eu saio. E se eu vier a defender alguma coisa que não condiz com a escritura, com a fé reformada, com a origem da igreja evangélica, que as ovelhas que estão conosco hoje lá na Solos Cristos caminhando, que saiam. Enquanto eu tô são da cabeça ainda, né, e oro a Deus para não deixar a loucura me dominar. Se eu um dia, como Paulo diz, né, se um anjo vier do céu, ou nós pregarmos evangelho que vá além disso aqui, que seja maldito e não nos ouçam. E orem para que Deus nos preserve, né? A cada irmão ali a liderança daquela igreja. Queridos, até aqui, olha, encontro 16, né? Entraram alguns assuntos, né? Que foram levantados. Se eu não me engano, essa turma é a quarta turma. Entrou um assunto a mais. Eram 16 pontos. Aí eu trouxe os dons espirituais, né? Aula passada. Porque eu achei muito pertinente, especialmente no momento em que a gente vive, né? Como tratar esses dons, né? Como nós vimos. Mas relembrando aí, desde o início, e passando aqui de forma resumida, né? Porque eu creio no que creio? Esse é o primeiro ponto. Quem é você neste mundo e o que você defende, né? Aí nós tratamos de cosmovisão e confessionalidade. Lembrando aqui, cosmovisão é a visão que eu tenho da realidade. Como que esse mundo onde eu vivo, como que os acontecimentos que vão se apresentando diante de mim na minha vida, como eu os encaro, que significado eles têm para mim, como eu dou sentido para aquilo que está acontecendo comigo. Isso é cosmovisão, é a visão do mundo. Cada ser humano que pisar nessa terra, ele vai ter uma cosmovisão dos eventos que vão acontecendo neste mundo. E cada um vai ter a sua confessionalidade, é o que você confessa. Não é a confissão de católico pro padre, não, tá? Porque a gente muitas vezes confunde isso, né? Teve um irmão uma vez que ele estava participando conosco, né, do catecúmeno, não tinha nem catecúmeno online ainda não, há muitos anos atrás. E ele veio me perguntar, né? E bom que ele perguntou, né? Falou, pastor, como é que é esse negócio de confissão de fé? Eu preciso confessar pro pastor igual pro padre? Eu falei, não, meu irmão. Quando a gente fala de confissão de fé aqui, é o que você defende. É quando uma pessoa chega perto de você e fala, o que você acredita? Qual que é a sua fé? Aí quando você começa a explicar naquilo que você acredita, na sua fé, você está confessando a sua fé. Aí ele entendeu, então tá. Porque tem esse ranço, né, católico, do confessionário do padre, mas não tem nada a ver com aquilo. Confessionalidade,
Inclusive o ateu, a confissão dele é: eu não creio. Essa é a confissão dele. Todos têm a sua confissão. Todos têm a sua cosmovisão. Todos têm a sua confissão. E desde o início eu deixei claro que a nossa confissão, como pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, gira em torno da Escritura. Os nossos óculos, ou melhor, eu vou apelar aqui, os nossos olhos são arrancados e Cristo nos dá os olhos dele, para que a gente passe a enxergar o mundo com os olhos de Deus. E aí a gente começa a ver por que a Escritura registra que Ló era atormentado em Sodoma diariamente. Aquele que é regenerado pelo Espírito Santo e tem a cosmovisão de Cristo já não aguenta mais viver nesse mundo. A vontade é de morrer e estar na glória com o Senhor, que é infinitamente melhor, como Paulo diz. Mas enquanto Deus ainda precisa de nós nesse mundo aqui para pregar o evangelho dele, a gente vai continuando aqui até o dia que ele nos recolher. A segunda aula, absolutos, né? Aí vem, né? Como crentes, nós defendemos uma cosmovisão que não é nossa, mas é do nosso rei. Nós passamos a ser súditos. Nós somos vassalos de um rei sucerano que é Jesus Cristo e defendemos os interesses desse reino aonde nós colocamos o nosso pé. Então, absolutos existem. A gente estudou sobre escritura, a gente estudou um pouco sobre a lei e a gente caminhando nisso. Em terceiro lugar, nós vimos na aula 3, né, o autor dessa confessionalidade. Ô, Mirka, tá gravando sim, tá? A gente viu Deus. Lembrando que essas aulas elas poderiam se desenvolver em 1, 2, 3 encontros. Vai acontecendo conforme a turma aí vai precisando, né? Vimos o autor dessa escritura e dessa lei régia universal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vimos o mistério da Trindade, né? Como assim um Deus que é três? Isso não é contradição? E vimos que Deus ele é um em substância, em natureza, em essência. Mas nessa substância, nessa essência, nessa natureza, subsistem três pessoalidades, três pessoas, cada uma com seus atributos, com as suas funções. O Pai que desde a eternidade gerou o Filho e elegeu os seus eleitos dentre a humanidade. O Filho que foi eternamente gerado pelo Pai e que comprou aqueles que foram eleitos pelo Pai. O Filho expia o pecado dos eleitos. E o Espírito Santo, que procede eternamente do Pai e do Filho, e que, mediante a eleição do Pai e a morte do Filho por aqueles que foram eleitos, o Espírito Santo vem para nos fazer acreditar nisso. Porque nem isso a gente consegue fazer, a gente precisa de um coração novo. E é o Espírito Santo que tem essa responsabilidade, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Esse plano eterno trinitário, desde todo sempre, eternamente proclamado, foi colocado em prática aí por esse trio, o trio bendito, o trio glorioso, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O quarto encontro, né, o princípio, o bom descanso, a gente viu que todos os nossos encontros, irmãos, e esse resumo é importante, viu? Preste atenção, gira em torno de paz, gira em torno de descanso, gira em torno de repouso, e que lá no princípio, na criação, nos decretos de Deus, na providência, a gente terminou no catecúmeno, na EBD de domingo agora, terminamos a pergunta 20 do Catecismo Maior, que é a última pergunta sobre a providência de Deus antes da queda. Então nós vimos aqui o bom descanso, Deus cria todas as coisas muito boas e a coisa rodava, não tinha conflito, não tinha pecado. Nós não temos nem ideia de como isso funcionava, porque a gente não nasceu nesse meio, a gente não consegue alcançar. É um ambiente completamente estranho para nós. E nós, pela fé, acreditamos na narrativa bíblica, que havia um descanso. Trabalhávamos, cultivávamos, multiplicávamos a terra em 6 dias, e o 7º dia era o Shabá, o descanso onde nós, junto com a Trindade, admirávamos
tudo que estava colocado, não havia desgaste, ansiedade, aflição. Gente, vocês conseguem imaginar isso? A gente precisa pegar essas informações que a Escritura nos dá e vislumbrar, falar, meu Deus, um lugar onde não tem ansiedade. Nós estamos aqui nessa aula aqui, ó, 8h14 da noite, eu já estou pensando nas encrencas que eu tenho que enfrentar amanhã, já ansioso aqui, com aflito, muitas coisas que vão acontecer durante a semana. Não existia isso. E aí no quinto encontro a gente viu a queda, a perda desse descanso, né? Por que as coisas são como são, né? A chamada vida debaixo do sol. Por que tem tanta doença, tanto conflito, tanta guerra, tanta fome, tanta lascívia, pornografia? Por que o mundo é assim? E o pior, por que eu me acho justo no meio de um mundo caído, sendo que eu tô caído junto com esse mundo? É o pecado nos cega. O pecado, ele faz com que o ser humano pense que ele é melhor do que os outros que estão à volta dele. E é o que piora a situação da humanidade, né? Um tentando superar o outro pelas suas boas obras, mas piorando a situação diante de Deus, porque coloca Deus como se fosse um igual nosso, esquecendo que ele exige o cumprimento do pacto de forma perfeita, de forma límpida, transparente, plena luz. O sexto encontro a gente viu que Deus manteve a aliança dele. Nós fomos infiéis, a humanidade, mas Deus não. Deus, desde toda a eternidade, escolheu de dentre a massa humana aqueles que ele daria um coração para crer. E os demais ele deixou na situação que eles se encontravam. Deus, quando deixa um pecador ir para o inferno, ele simplesmente está dizendo para o pecador assim, está aqui o que você quer. Continue no seu caminho. A liberdade que tanto você clama que você tem, está aí, dada. Mas para outros, Deus não faz isso. Deus torna aqueles que ele escolheu escravos de si mesmo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela escravidão bendita da glória, da verdade. Ser escravos da verdade, da justiça. Nós vimos isso no encontro sexto. Nós vimos o sétimo encontro. Como que Deus, então, se mantém justo? Porque a lei dele foi quebrada. E ele consegue salvar aqueles que quebraram a lei dele. Ele se torna carne e paga por nós. É simples assim. O erro perfeito, que foi o pecado, só pode ser corrigido pelo reparo perfeito, que é Jesus Cristo pagando pelos pecados de pecadores. E o oitavo encontro, na sequência, é João 3, ser nascido do alto, porque nós não cremos nisso. Se fosse fácil de crer, né? Se fosse possível ao homem acreditar, né, que ele ofendeu a Deus, ele é um pecador, ele é um violador da lei de Deus, ele está no inferno por causa disso, e Deus ofereceu uma salvação que é Jesus Cristo. Todo ser humano ia aceitar isso aí. Você não tem ninguém burro, não, aí. Isso é óbvio. Todo homem, ao receber essa notícia, eu quero isso aí. Vem, eu acredito em Jesus. Mas não, a gente vê que as pessoas rejeitam, zombam. Elas são obstinadas em continuar na caminhada do erro, do pecado. E aqui entra o Espírito Santo, que é nos fazer nascer do alto. A gente viu na aula, né? Ser nascido do alto é uma operação externa. Mortos em delitos e pecados, o vale dos ossos secos de Ezequiel, e o sopro do Espírito Santo vem e nos dá vida. E aí, com a vida que nos foi dada, nós, como bebês, choramos para Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. E aí começa a caminhada, a restauração do descanso, que é o encontro 9. A novidade de vida, com todos os resultados e benefícios dessa salvação que foi decretada por Deus Pai, cumprida por Deus Filho e nos dada pelo Deus Espírito Santo, nos convencendo dessa salvação. E ali no encontro 10, nessa caminhada, nós nos ajuntamos com outros que foram alcançados por essa graça. É a vida como igreja, como corpo de Cristo. Não há possibilidade de haver salvação fora da igreja. Nós defendemos isso. E igreja aqui não é instituição. Nós vimos o que é igreja.
Nós vimos diversos usos da palavra igreja. Não é salvação como muitas seitas defendem, né? Só tem salvação dentro da minha igreja. E fala da bandeira da igreja, né? Fora dessa igreja X aqui não tem salvação. Isso é seita. Eu fui muito claro, fujam disso. Não há salvação fora da igreja de Cristo. Seja ela batista, presbiteriana, luterana, o que for. A bandeira que você quiser pôr aí. Se o que nós caminhamos aqui até agora é o que nós cremos, né? Que Cristo pagou por pecadores e os salvou do inferno. E eu creio nisso. Eu não confio na minha justiça, nos meus méritos. Eu confio nos méritos de Cristo, que morreu numa cruz, ressuscitou e está me aguardando depois da morte. Pronto, você é meu irmão na fé. Você é igreja. Ah, mas eu acreditei nisso tudo, mas eu não gosto de igreja, não. Esse negócio de domingo, de ir na igreja, eu assisto culto em casa, eu não gosto da igreja. Você não é igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Então você não entendeu. Você está fora. E dentro dessa igreja, inclusive, são celebrados os sacramentos. É o encontro 11. Para fortalecer e confirmar a nossa fé. A gente adentra a aliança, nós e nossos filhos, pelo batismo, igualzinho era lá no Antigo Testamento, né? A circuncisão para os nascidos e os que vinham de fora. Já naquela época nós vimos aqui, não era pelo sangue de Abraão, mas era pela fé. Se um estrangeiro que não era hebreu, que não era do sangue de Abraão, quisesse fazer parte do povo da aliança, Deus é muito claro, fala, ele vai ser circuncidado e vocês vão recebê-lo como um natural da terra. Ele vai fazer parte dessa aliança. E infelizmente, abrindo aqui um parêntese do batismo, né? Eu estava até debatendo esses dias com um amigo meu que é batista. E ele questionando sobre essa questão de precisar exercer a fé, né? Não, mas o batismo eu preciso crer. Eu falei, meu irmão, mas o batismo ele não é sinal de fé. A Bíblia fala, o batismo é sinal da aliança. E mesmo. Olha como ele falou, né? Mas é preciso acreditar para ser marcado, né? O Colossenses, Paulo diz que o batismo é a verdadeira circuncisão de Cristo, fazendo essa ponte, né, da circuncisão para o batismo, onde mulheres agora também participam, porque era só os homens, né? Aí eu virei para ele e falei assim, mas pera lá. Lá em Abraão, os meninos participaram do sinal, como hoje na nova aliança, as crianças participam do sinal do batismo com a água. E você está me argumentando que era pregado, arrependam-se, vocês precisam crer. E é por isso que os meninos não podem ser batizados. Mas espera lá. Em Abraão foi decretado que com 8 anos de vida, né, 8 dias de vida, a criança tinha que ser circuncidada. E em Deuteronômio, Moisés vira para o povo e fala assim, circuncidai o vosso coração. Moisés cobrou arrependimento do povo. As crianças que foram circuncidadas podiam atender isso? Não podiam. Então a gente vai vendo que a coisa é uma só. E é óbvio que quando eu cobro arrependimento, eu estou cobrando para aquele que pode dar o assentimento do arrependimento. E junto com seus filhos ele vai vir para o povo de Deus, como era lá na antiguidade. Nós vimos também o sacramento da ceia, né? A Páscoa. E o Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Aquele que verteu sangue. E nós comemos da carne de Cristo e bebemos do sangue de Cristo. E combatendo aí a transubstanciação, a gente viu que antes, eu costumo falar, né? Antes a gente estivesse comendo ali a carne mesmo de Jesus. Porque é algo muito mais alto, é algo muito mais sério, muito mais grave que nós estamos fazendo ali do que comer carne humana. A gente está comendo da própria vida espiritual de Cristo que vai nos levar para a glória. E no encontro 12 a gente viu os últimos dias, o verdadeiro descanso, né, que é a volta da Jerusalém celestial, não é Jerusalém aqui de baixo. A gente viu, nem Abraão acreditou, né, quando Deus falou com ele, ó, essa terra que você está peregrinando vai ser a sua terra, eu vou dar a sua descendência. O autor aos Hebreus diz que Abraão sabia que Deus estava prometendo para ele a Jerusalém do alto, está lá no capítulo 11 isso de Hebreus. Nós vimos a morte, nós vimos o dia do juízo, nós vimos aquela bagunça, né, eu até coloquei no slide e falei assim, ó, isso aqui é o que as igrejas brigam, né? Aí tá lá, pré-milenismo, dispensacionalismo histórico, pré-milenismo pré-tribulacionista, pré-milenismo mesotribulacionista, pré-milenismo pós-tribulacionista, pós-milenismo,
milenismo, que tanto de bagunça e tal. Cada um tá crendo num jeito, porque a gente não, né, lê a escritura, chegaram a conclusões, mas há um acordo. Há um acordo. Aí no outro slide eu falei assim: isso aqui é o acordo. Jesus volta. Todo mundo crê nisso. Todo mundo que é salvo. Haverá ressurreição de mortos. Todo mundo crê nisso. Haverá um juízo, o julgamento final. Todo mundo crê nisso. Haverá a condenação ao inferno dos que se mantiveram ímpios e a salvação confirmada daqueles que foram salvos em vida porque creram. E haverá a glória bendita, a manifestação do anticristo, aí vai ter toda essa questão que há uma discordância na forma como isso vai acontecer, mas há concordância plena da cristandade que isso vai acontecer. É aí que mora o acordo, né? Graças a Deus. Vimos aqui no encontro 13 o quarto mandamento, o dia do Senhor, a importância, a fé reformada, infelizmente, as igrejas da modernidade, né? As igrejas aí da atualidade, elas não valorizam como se valoriza o dia do Senhor pela fé reformada. Eu falei assim, nós somos obrigados a guardar o dia do Senhor, obrigados a ir na igreja. As pessoas podem assustar, né? Não é como assim obrigado? Eu falei, é igual você é obrigado a beber água, igual você é obrigado a respirar. Aí a pessoa começa a entender que tipo de obrigação que a gente está falando. É algo da essência do ser humano. E o ser humano, ele definha, ele murcha quando ele começa a menosprezar o dia do Senhor, a comunhão na igreja no dia do Senhor. É uma obrigação de vida. Tivemos um estudo sobre dízimo, que eu fiz questão de trazer também para mostrar, né, essa caminhada do reino de Cristo nessa terra. É um reino que é tributário, é um reino que precisa de recurso e que Deus ordenou 10% da sua renda vai para esse reino. Ah, mas eu não confio em dar meu dízimo na igreja. Não, então você não tem nem que estar lá. Vai para outra igreja onde você confia. Então, se não confia em dar 10% do seu dízimo numa igreja, eu não tô falando isso não é porque eu sou pastor, não, viu? Eu defendo isso aí desde o início, quando eu entendi que nós vivemos num reino que está caminhando num mundo que jaz no maligno, e esse reino está em expansão, resgatando os que são dele, auxiliando viúvas, órfãos, necessitados, auxiliando missionários, pagando o sustento dos pastores, e esse reino vai culminar na volta de Cristo. E Deus nos deu o privilégio de aceitar o nosso dinheiro nesse reino para que a obra dele seja feita. Ele instituiu assim. Vimos semana passada sobre dons espirituais, uma aula meio que a tira-colo, né? Só para explicar essa confusão. E hoje, juntando isso tudo, queridos, é a visão da fé reformada. E esse negócio de fé reformada? O que nos faz reformados? Já dando uma palhinha aqui, muitas vezes a gente acha que reforma é a tulipe, né? Os 5 pontos do calvinismo. Não. Vocês viram que a coisa ela é uma cosmovisão ampla. Ela trata de economia, de sociedade, de política. A fé reformada ela é o modo de vida bíblico. E como aplicar isso à minha vida. Não é só 5 pontos de calvinismo. Quem dera fosse. Quem dera. A fé reformada ela defende a vida bíblica. O melhor sistema hermenêutico e interpretativo das escrituras foi desenvolvido durante um período de mais de 100 anos no século 16 e 17, e é isso que nós defendemos na nossa igreja. Igreja de fé reformada, e é o assunto de hoje. Vamos prosseguir. Tudo começou, queridos, lá, né, com o tal do Martim Lutero lá com as 95 teses e afixando essas teses na porta lá do castelo de Wittenberg. Mas aqui, isso é só um símbolo, tá? A coisa foi muito maior que Martinho Lutero. Esse símbolo é muito bom a gente ter, né, em mente. Em 1517, dia 31 de outubro, Martinho Lutero afixou as teses dele na porta de Wittenberg e tal. Mas o século XV, século XIV, século XII já tinha os valdenses, os lollardos, já tinha gente dando problema santo, querendo a simplicidade da escritura. Essa coisa foi fermentando dentro da igreja. O Fabian, né? Eu não esqueci não, viu, Fabian? Você tinha até perguntado sobre a salvação, né? Como que
ali a partir da instituição de Roma, né, século IV, século V, e mais com força, né, quando Roma realmente vira uma instituição de peso, século IX ali para diante, onde a igreja toma uma força. Como que o povo era salvo se a reforma protestante, a igreja evangélica vai nascer só no século XVI? Aí eu deixei no ar essa pergunta aí por Fábia. Era salvo da mesma forma que o povo foi salvo até a vinda de Cristo. É pela graça e misericórdia de Deus. Tinha salvo dentro da igreja romana. Como eu creio que há salvos lá dentro hoje. De forma extraordinária, a palavra é pregada lá, é lida, e muitos ali vão alcançar graça e misericórdia com uma vida miserável, no meio de doutrina errada. Porque é muito fácil, gente. Já que tem salvo na igreja católica, eu vou voltar para a igreja católica, você vai ter uma vida miserável e quem sabe você nem salvo é. Porque nós estamos tratando aqui de coisa extraordinária, né? Mas eu não posso dizer que Deus não faça uma obra bendita ali. E nós vamos ver na aula que vem, na semana que vem, se a gente terminar isso aqui, eu creio que termine hoje. Por que eu sou presbiteriano? Tá, eu não vou voltar para a igreja católica não, mas por que eu não vou para a Assembleia então? Ou para Batista, ou para... Porque eu vejo que o presbiterianismo defende uma fé simples, bíblica, e eu quero subir para o céu na janelinha. Eu não quero ficar carregando fardo, carregando peso, doutrinas humanas, usos e costumes, como muitas igrejas aí que estão indo para o céu com a gente, mas está colocando fardo desnecessário. Esse é o motivo, irmãos. Esse é o motivo. E nesse início da igreja evangélica, né, os nossos pais evangélicos ali no século XVI, eles cunharam, para começar a filtrar, né, aquele que é fiel daquele que não é fiel, cunharam o que a gente conhece pelos 5 solas. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus. Ah, mão bonita, hein? E sola Deo Glória. A base do ser evangélico, ele orbita esses 5 lemas. E o que é o sola Escritura, irmãos? Tudo que necessitamos para ter uma vida espiritual e para conhecermos a Jesus Cristo, o Filho, conhecermos o Pai, conhecermos o Espírito Santo, está revelado nos 66 livros da Escritura. Nada além e nada aquém. Nenhum tipo de revelação, seja da mente de um profeta que se diz aí, né, um profeta moderno, seja de um outro escrito que foi descoberto, seja de qualquer fonte, pode tomar o lugar da Escritura em termos de regra de fé e de prática. Isso é só a Escritura. Então vocês já veem que nós temos um problema sério com igrejas onde levantam pessoas, líderes, pastores, e falam assim, Deus está me revelando aqui, e começa, né, a falar. Se Deus está revelando alguma coisa, nós vamos rasgar a carta aos Hebreus. Tem uma coisa errada. Porque ali diz que Deus realmente revelou muitas coisas, de muitas formas, de diversas maneiras, aos nossos pais antigos, pelos profetas, mas hoje nos fala por meio do Verbo, o Filho que encarnou e que foi revelado na Escritura que está fechada, no cânon. Cânon é a vara de medir, né? Isso é só a Escritura, irmãos. Quando alguém chegar perto de você e falar assim, com uma dúvida teológica, né, uma dúvida espiritual, mas eu acho, não, se acha, então não quero saber, não. Eu quero saber o que a Escritura diz. Diz que João Calvino, depois de um culto, né, recebeu uma ovelha diante dele, e a ovelha virou para ele e falou assim, a senhora, não, pastor, Deus falou comigo ontem. Aí ele virou e falou assim, em qual livro, capítulo e versículo da Escritura? Simples assim. Simples assim. Irmãos, de forma alguma, eu não estou negando aqui que haja questões muito particulares, coisas sobrenaturais que vão nos acontecer e que você vai dizer assim, isso é um milagre, Deus está intervindo imediatamente nisso aqui. O grande problema não é essa experiência pessoal com o Espírito Santo. A grande questão é eu querer pegar isso e transformar isso em doutrina. Agora eu vou abrir uma igreja porque eu tive um sonho assim assado. Porque Deus me falou e eu vou colocar que todo mundo agora vai ter que experimentar isso. Esse é o problema.
Aquilo que é suficiente para a igreja, para o corpo de Cristo, está revelado nos 66 livros da Escritura. Isso é o sola Escritura. Nada além e nada quem. E você, com a sua experiência, com a sua a sua sensação, é você. Isso não tem nada comigo. Você não precisa nem me contar. Fica para você. E ore a Deus para que isso seja bênção e não te desvie da Escritura. Deuteronômio 13 tem um alerta muito impressionante para nós. Deuteronômio 13, depois vocês leiam. Deuteronômio 13 diz que quando um profeta, um sonhador, um prognosticador se levantar no nosso meio, olha a linguagem, não é se. Se um profeta, não é isso. É quando. Então vai acontecer. Quando? Quando se levantar no meio da igreja um profeta, um prognosticador, etc e tal, e vos anunciar um sinal, um milagre, um prodígio, uma maravilha, e acontecer. Não é que ele vai falar, não. Vai acontecer. Olha o que Deus está arrumando para nós, hein? Vai acontecer o sinal que o profeta, o sonhador, o prognosticador, o pastor, o apóstolo, vai acontecer. E ele vos disser, vamos além do que está na Escritura? Deus vira e fala assim, não darás ouvido a tal profeta, sonhador e prognosticador, porque é eu quem vos coloca à prova, para saber se você quer a maravilha, o sinal, o milagre, ou se você quer Deus. Essa é a grande linha de divisão. Tem gente que está na igreja, queridos, é para ter milagre. É para tirar o filho da droga, é para ter o casamento restaurado, é para o trabalho, perder o emprego e tal e tal. Se ele conseguir resolver o problema dele no centro de macumba, ele fica no centro de macumba. Não é o Deus do milagre que ele quer um milagre. E é exatamente disso que o Sola Escritura diz. Aconteceu algo na minha vida, mas está entrando em conflito direto com a palavra de Deus. Abandona. É laço. É coisa do diabo. É Deuteronômio 13 que está acontecendo na sua vida e Deus está te provando. Para ver se mesmo no dano, mesmo na aflição, na angústia, você não dá ouvido àquilo que podia resolver o seu problema, porque a proposta para resolver o seu problema está entrando em conflito com a palavra de Deus. E o evangélico, ele acredita no sola Escritura. Não, tá errado. Eu tô pecando. Vai resolver o meu problema, mas eu vou pecar. Então eu vou continuar com o problema, mas obedecendo a Deus. Por quê? Porque é a Escritura. É não aceitar nada além da Escritura. É isso. E daí, desse firme fundamento da Escritura, a gente caminha para o sola fide. É somente pela fé, queridos. O que isso quer dizer? Não existe recurso humano, não existe ritual que a gente possa fazer, não existe dinheiro que a gente possa levantar, qualquer tipo de produção humana que possa nos fazer aproximar de Deus, a não ser a fé. Isso vai em contraste direto com a autojustiça. A Igreja Católica ela defende, né, que a fé sim é necessária, mas não é somente a fé. As boas obras cooperam com a fé para você ir para o céu. Tá errado. A Escritura diz que é só a fé. Ah, mas aí se é só a fé, a pessoa vai falar que é só a fé e não vai ter boa obra. Primeiramente, problema dela. Problema dela é isso. E em segundo lugar, a fé que salva sozinha, ela nunca está sozinha. É o que Tiago trata na carta dele. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então alguém diz, eu tenho muita fé, mas continua na bandidagem, no rolo, na cachaça, continua em caminhos que não glorificam a Deus, a fé dele é morta, é só de boca. Não é. O sola fide não se aplica a essa pessoa, ponto final. Mas o sola fide do crente, ele sabe. Eu fui salvo única e exclusivamente porque eu acreditei. Eu acreditei no objeto da fé. Porque é muito perigoso também, irmãos. Eu tô sendo salvo porque eu tenho uma fé grande. Ele tem fé na fé dele. E não fé em Jesus. Vocês estão vendo como que... Gente, o nosso coração ele é uma desgraça. Deus está me salvando porque eu sou um homem de fé. Eu tenho muita fé. Tá errado.
Porque você é salvo não é porque você tem muita ou pouca fé. Você é salvo pela fé que você tem em Cristo e na promessa de Deus. Ponto. Tem gente que vai ter pouca fé mesmo, vai ser um martírio nessa vida. E ore para que Deus te dê muita fé, para te dar paz. Tem gente que vai caminhar altivamente com fé, sabendo que é Cristo que a salvou em paz. Mas não é ser muito ou ser pouca que define a sua salvação. É a fé em Cristo que te salva, sendo ela pouca ou muita. Isso é o sola fide. É só esse. A fé é um instrumento que nos liga no céu. É aquilo que o Espírito Santo nos dá quando ele nos regenera. Lá em João 3, né? Eu vou dar coração novo e vocês vão crer em mim com esse coração novo, né? É um eco ali de Ezequiel capítulo 36. A fé é a ferramenta. Eu tenho um parafuso numa madeira muito dura. Eu vou conseguir apertar esse parafuso com a mão, o dedão e o indicador, rodar o parafuso lá para apertar? Não vou. É impossível a mim isso. Eu tenho o céu na minha frente aqui, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia clama outro dia, uma noite dá testemunha a outra noite. Mas eu não posso ver porque eu não tenho a ferramenta, eu não tenho fé. É a ferramenta. Para apertar o parafuso eu preciso da chave de fenda. A chave de fenda é a ferramenta. A fé é a ferramenta para eu poder enxergar o próprio Deus com a alma. O sola fide. Não tem nada que eu faça que possa me promover eu conseguir enxergar o Senhor com a minha alma. É só a fé. A fé é esse instrumento que nos é dado como um presente por Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e não por causa das boas obras. E como eu citei a graça aqui, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, tá aí, sola gratia. O somente pela graça significa, queridos, que Deus não achou motivação alguma nos seus eleitos para que eles fossem salvos. A motivação está em Deus. Qual que é a motivação de Deus? O amor que ele tem pela aliança que ele fez com Cristo em salvar pecadores. Essa é a base. Isso é graça. Não, mas Deus olhou lá no túnel do tempo, né, na história, quando ele estava criando as coisas lá no início. Aí ele olhou que eu ia ter muita fé, que eu ia aceitar ele, aí ele me salvou. Não, isso não é graça. Isso é obra intelectual. Eu acreditei porque eu consegui. A graça é um favor imerecido. Você não pode merecer. Se eu acreditei e Deus precisa me salvar porque eu acreditei, já não é graça mais. É autojustiça. Você está usando da própria fé como autojustiça, né? Eu criei. E aí Deus vai me salvar. Esquece. Não deixou de ser graça. Graça é a motivação que Deus encontra no seu ser, no seu juramento, na sua aliança com Jesus Cristo e o Espírito Santo para salvar pecadores. Se há uma motivação em pecadores, como muitas igrejas defendem, já não é graça mais. Já não é mais por graça. Quem fala isso é Paulo, né? Se é pelas obras, não é mais por graça. Aí acabou. Isso tudo, queridos, sola Escritura, sola fide, sola gratia, apontando para quem? Somente Cristo. Solos Christus, a nossa congregação, né? É tudo por ele, para ele e dele. É o que a Escritura, durante ela toda, brada para nós. Porque tudo é por ele, para ele e dele. Todas as coisas são dele. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Vocês conseguem perceber? É somente Cristo. Não tem nenhum santo. Mas São Paulo está lá intercedendo por mim. Maria. Hoje eu vi um vídeo aqui de um não sei se é padre o que é, falando assim, não, porque quando o Espírito Santo olha assim, ele vai olhar se o seu coração está em Maria. Se o seu coração estiver em Maria, o Espírito Santo te salva. Oh, meu Deus, como é que tá no YouTube isso aí, viu? Eu não consigo um negócio desse. É somente Cristo.
todas essas pessoas, esses grandes homens e mulheres que passaram aí pela história, foi por causa de Cristo. O Filho é o assunto da Escritura. Presta atenção no que eu for dizer aqui, hein? E muito cuidado. Ouçam direito. Ouçam direito. O Espírito Santo não quer adoração, não, queridos. O Espírito Santo é Deus. Ele é digno de adoração, digno de todo louvor. Ele é uma das pessoas da Trindade. Mas sabe qual que é o prazer do Espírito Santo? Que a gente crê em Cristo. Porque o trabalho dele é nos fazer crer em Cristo, é nos convencer de pecado, é nos convencer da justiça e do juízo. Os reformadores disseram que o Espírito Santo ele é auto-obliterador. Ele não busca para si a glória, apesar de ser merecedor de toda ela por ser Deus. Mas o trabalho do Espírito Santo na economia divina é nos apontar para Cristo. O próprio Pai, escutem direito, João capítulo 6 diz assim, os fariseus perguntam para Cristo, como que eu faço as obras do Pai? Aí Jesus vira e fala assim, a obra do Pai é esta, que vocês creiam no Filho. Vocês conseguem ver a profundidade dessa fala de Jesus? O prazer de Deus Pai é que nós creiamos no Filho. E a própria obra do Deus Pai com o Deus Espírito Santo é nos fazer crer nos solos Cristos. Isso é solos Cristos. Não há outra criatura. Não há. É só aquele que não foi criado, que é Cristo Deus. E isso tudo, irmãos, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solos Cristos, tudo para quê? Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Todo esse conjunto, a palavra de Deus, a fé, a graça, o Cristo, quando isso encaixa no meu ser, e eu abraço isso com todas as forças, eu vou cumprir aquilo que Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu posso estar trabalhando, eu estou glorificando a Deus. Eu posso estar me divertindo no cinema, no churrasco, no encontro da igreja, no encontro com os amigos. É tudo para a glória de Deus. Essa bobagem de, isso aqui é da igreja, isso aqui é do mundo, isso aqui é santo, isso aqui é sacro. Isso tudo perde o sentido, porque é tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Esse é o marco inicial da fé evangélica. E ali, durante a história, queridos, até aqui, tudo ok. Isso é uma aula muito densa, tá? Porque nós estamos juntando tudo aqui, os pedacinhos que nós fomos construindo nessa caminhada, para mostrar o que os pais evangélicos, originalmente, eles acreditavam que foi se perdendo. O que a Bíblia nos mostra. Parece que nós vivemos hoje em tempos de Josias. Josias, a lei foi escondida dentro do templo e o templo foi fechado. Quando o rei Josias achou aquilo ali, ele chorou, ele rasgou as vestes e convocou um jejum em Israel inteiro. Eles tinham esquecido da Escritura, da fé, da graça. Eles tinham esquecido de Deus, o Cristo. É o que nós vemos hoje na igreja. Esquecemos da glória de Deus. E estamos preocupados com usos, com costumes, com não faça isso, faça aquilo, não toque nisso, toque naquilo, um pouco aqui, um pouco ali. A mesma coisa. Tranquilo até aqui? Vamos prosseguir? O desenvolvimento desse marco, né, dos solas, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solos Christus, soli Deo Gloria, nessas palavras em latim, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória, nós tivemos uma história aí de quase 150 anos, irmãos. A convicção da verdade bíblica, ela foi solidificada, houve uma produção literária, preste atenção nisso. A gente precisa conhecer a história da igreja. Houve uma produção literária que nunca antes tinha havido, a não ser na patrística. Foi na Reforma Protestante, foi na nossa origem, nossos pais evangélicos. Eu trouxe algumas amostras que estão em tela aí, mas foram centenas
de credos, de confissões, e não tinha, irmãos, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha Instagram, tinha nada. E a ação do Espírito Santo foi tamanha que os documentos, quando eles foram sendo ajuntados, a gente via coerência, a gente via piedade nesses escritos, porque eles queriam conhecer a Deus por meio da Escritura. Somente pela fé, somente pela graça, tudo por causa de Cristo e tudo para a glória de Deus. Nós vimos lá, como eu citei, né, em 95 teses de Lutero, lá no início, em 1517. Aí eu juntei as principais, tá pouquíssima aí, não tem 5% aí do que foi produzido. Os 67 artigos de Zwinglio, que foi um outro reformador suíço, 1523. As 10 conclusões de Berna, na Suíça também, 1528. A Confissão Tetrapolitana de 1530, feita na Alemanha. A Declaração Sinodal de Berna, 1532. E isso aqui, queridos, ia explodindo guerra, ia explodindo conflito. Era assim. Os estados europeus, a paz de Westfália, né, ela foi vivida nesse momento aqui, ó. O que a Europa é hoje foi por causa da reforma protestante. Hoje eles cospem na fé evangélica. Cospem no prato que comeu, né? Como diria minha avó. A Europa nasceu, a divisão das nações, dos estados soberanos, o que nós conhecemos de Europa hoje, nasceu por causa disso aqui. Aí vai Confissão de Genebra, Primeira Confissão Helvética, Instrução de Fé de 1537, o Catecismo de Genebra, o Acordo de Zurique, o Catecismo de Emden e a Confissão de Frankfurt. Veja, né, Alemanha, Suíça, França, tudo misturado nisso aí. Tinha Bélgica também, Países Baixos. Nessa época, Calvino mandou aqui para o Brasil uma comitiva a pedido de Villegagnon, que era governador da Baía de Guanabara. 1558, irmãos. Quem aí sabe disso? A primeira confissão de fé produzida nas Américas, América do Norte, Central e do Sul, foi produzida na Baía de Guanabara. Tanto que chama Confissão de Fé de Guanabara, em 1558. E esses homens foram mortos. Calvino os mandou para cá. Eles foram mortos por Villegagnon, influenciado pelos padres jesuítas. Imagina se o Brasil tivesse abraçado a fé evangélica nessa época, gente. O que a gente não era hoje? Mas a gente não pode ficar no si. Ah, se o Brasil não. A gente vive o que foi determinado por Deus. Não tem que ficar na base do si. Ah, e se Adão não pecasse? Ah, e se o rei Davi não sei o quê? Ah, e se o profeta não sei o quê? Ah, e se Jesus Cristo isso? Esquece isso. Senão sua vida vira um inferno. A gente vive o que aconteceu e nós obedecemos à lei de Deus e vamos seguir. Aí eu coloquei em sublinhado aí, né? A Confissão Belga de 1561, o Catecismo de Heidelberg de 1563 e os Cânones de Dort são documentos muito importantes para nós, tá? Isso chama as 3 formas de unidade dos Países Baixos. Muitas igrejas adotam como confessionalidade, né? Mas até que em 1649 culminou a Assembleia de Westminster, lá em Londres, na Inglaterra, que como foi uma reunião, irmãos, com 152 teólogos para resolver o problema da Europa e da Inglaterra. O que nós vamos fazer com isso tudo aqui? A guerra civil estourando na Inglaterra. E o povo assim, gente, nós precisamos saber que Deus que é esse, que fé que é a nossa. Aí deram origem à Confissão de Fé de Westminster, ao Catecismo Maior de Westminster e ao Breve Catecismo de Westminster, que é o que é a base da fé presbiteriana, é isso. Se você se diz presbiteriano, se você é membro de uma igreja presbiteriana do Brasil, você subscreve esses padrões de fé. E qualquer coisa que está fora e que quer se chegar à igreja tem que ser rejeitada. Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo. É a melhor interpretação sistemática da Escritura se encontra nesses padrões de fé. E aqui eu vou levantar uma questão que sempre chega, né, nas pessoas de fé reformada e tal, que é os 5 pontos do calvinismo, que aconteceu no Sínodo de Dort, tá? Então guardem essa reunião aqui, importantíssima, ó, os cânones de Dort. Eu tenho até compartilhado no grupo da Solos Christus, né,
A gente tem feito os nossos cultos domésticos aqui em casa e a gente tem lido os cânones de Dort agora. A gente vai trocando, né, dos documentos confessionais. E aqui foi nascido o que ficou conhecido como o calvinismo, né? Calvino nunca aceitaria uma coisa dessa. Calvino já tinha morrido há mais de 60 anos já. Mas eu prefiro chamar de as antigas doutrinas da graça. O que aconteceu nessa época, irmãos? Aconteceu o que acontece sempre. Os pais evangélicos lutaram pela fé, pelo sola escritura, pela sola fide, pela sola gratia, por solos Christus, para tudo para a glória de Deus. O soli deu glória. O homem não tem participação nenhuma na sua salvação. O homem está morto até que o Espírito Santo dá um coração novo. E aí o homem reage a essa intervenção divina e ele crê em Deus. Começou a surgir dúvida. Quem lembra... Aqui é uma pergunta, não é retórica, não é para vocês responderem mesmo, tá? Quem lembra o que está acontecendo nesse período aí de 1500, 1600? O que está acontecendo no cenário político, cultural, social? Quem que arrisca um palpite aí? Ninguém, irmão. Vocês estão ruins de história, hein? A teologia não caminha sozinha, não, viu? A teologia ela caminha junto com a história, com a geopolítica, com a sociedade. Está tudo caminhando junto aqui, todo cenário montado. Ninguém vai chutar? Irmãos, está acontecendo aqui a renascença. Aquele movimento de renascença onde a burguesia começou a florescer. A igreja com o clero, né, que era a igreja, com a coroa, que tinha um domínio absoluto, começa a se enfraquecer. Os burgueses ganhando força começam a resgatar as fontes da filosofia grega, é o retorno ao ad fontes que a gente chama, a contestar esse absolutismo da coroa, do clero. A renascença está punjante aqui. Isso é uma bênção, por um lado, mas também tem um perigo do outro. O humanismo começa a florescer e a soberba humana começa a invadir a igreja. Nessa época que começa a nascer um pensamento chamado arminianismo. Jacó Arminius era um professor da Universidade de Leiden, na Holanda, e ele começa a questionar as bases da salvação só pela graça, da depravação do homem. Não, o homem não é tão ruim assim. Ele pode ir até Deus. Começa a surgir um movimento de doutrina estranho àquilo que estava estabelecido. Aí é convocado um sínodo, que ficou conhecido como Sínodo de Dordrecht, que é o nome da cidade na Holanda, né? Que ficou conhecido como os Cânones de Dort, para combater essa heresia que começou a nascer dentro da igreja. Armínio, ele morre no meio dessa confusão. Os discípulos de Armínio continuam, que chamam remonstrantes. São os remonstrantes, né? E eles são condenados a sair do Brasil, do país. Eles são excomungados e expatriados, para vocês verem a gravidade do que o arminianismo defendeu naquela época. E em reação ao arminianismo vem a ortodoxia, a defesa bíblica da fé, que são as doutrinas da graça, os cânones de Dort, ficou conhecido como calvinismo. Armínio levantou 5 pontos. O homem não está totalmente perdido. A eleição de Deus ela é condicionada à fé. Então, Deus olha no túnel da história e vê aqueles que iriam crer, os que não iriam crer, e elege baseado nisso. Então, já não é mais só a graça. É a graça e o movimento de fé do ser humano. Já não é só mais Cristo, mas é Cristo e a cooperação do ser humano. Cristo morreu na cruz, ele fez a obra, mas o ser humano, de per si, precisa aceitar isso. Vocês estão vendo como que a coisa vai... A expiação não é somente para os eleitos, ela está disponível para todo mundo que crê. E a graça pode ser resistida. A graça é oferecida, mas eu não quero. Eu resisto à graça. E mesmo aqueles que aceitaram a graça, eles podem, durante a caminhada cristã deles, cair dessa graça. Deus pode jogar eles fora. É algo terrível que estava acontecendo ali. Diga, Fábio.
Pastor, é, quando a gente vê essas diversas divisões entre o conhecimento Uhum. das pessoas na igreja, tipo católico, todas essas, né, diferenças que há, é, quando a palavra fala que todos precisam chegar à plenitude do conhecimento, não tem um versículo que fala Tem. isso? Perfeito. Então, como que funciona isso se eu vejo um alvo, o alvo é Cristo, concorda? O alvo é E Cristo. o conhecimento é Cristo. O conhecimento é Cristo. Mas Exatamente. como que todos chegariam nesse pleno conhecimento com essas divisões e várias doutrinas, várias, entendeu? Assim, como que funciona isso, assim, se o senhor entendeu a minha pergunta? O que, que é todos para você? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se a gente precisa chegar na plenitude do conhecimento, é chegar em um patamar que Cristo quer. Concorda comigo? E qual que é esse patamar? Eu tô te fazendo essas perguntas Pois é, propositadas mesmo, tá? Eu quero entender, ô Fábio, sim, a sua mente, e até a sua dúvida é muito boa, que pode outros irmãos terem também. É o seguinte, eu vou cortar caminho aqui porque a hora já tá avançando, né? Eu vou te beleza. poupar desses questionamentos. Para que todos cheguem à plenitude do conhecimento. O que é a plenitude do conhecimento para um pecador, gente? É curto e grosso. É o arrependimento. Cristo me salvou. Pronto, é o arrependimento. Não é grau, eu preciso formar um doutorado em teologia e eu preciso ter todo o conhecimento da teologia, eu preciso saber o que é infralapsarianismo, supralapsarianismo, eu preciso saber o que é depravação total. Não. Se o homem analfabeto lá da roça do Cafundó do Juda, ele entendeu que ele é um pecador e ele acreditou em Jesus, ele chegou ao pleno conhecimento. É esse. O problema, o Então o Fábio, dessa restante seria confusão. carregar fardos, né? Hã? O resto seria carregar fardos Exato. desnecessários por não conhecer. Presta atenção nisso, Fábio e irmãos. O problema é que geralmente a heresia vem antes. Não tinha esse negócio de 5 pontos de calvinismo, não. Mas levantou um filho do inferno no meio da igreja para tumultuar a igreja. Aí precisa de vir a ortodoxia e falar: olha, não é assim, é assado. Isso aconteceu lá no início, na patrística. A igreja estava caminhando bem. Aí chegou um tal de Pelágio da Bretanha para defender exatamente o que essa turma aí de arminianismo defende. Que o homem pode se chegar a Deus à parte da graça de Deus. Aí veio Santo Agostinho falou: não, não é assim não. E aí toda a igreja ficou nos estudos que Santo Agostinho produziu, um monte de livro que teve que ser produzido, um monte de doutrina que teve que ser estabelecida, por causa de um filho do inferno dentro da igreja que levanta e põe em dúvida a salvação de Cristo. Aí vem e Santo Agostinho combate a heresia. Aí passou-se, por exemplo, Martinho Lutero, na Reforma Protestante, levantou um camarada chamado Erasmo de Roterdã para dizer que o livre-arbítrio, que foi combatido lá por Santo Agostinho, não, o homem tem livre-arbítrio mesmo. Aí Lutero vai produzir um monte de literatura, os reformadores vão produzir um monte de literatura para combater e estabelecer a doutrina. Você tá vendo? A heresia sempre vem primeiro, igual aconteceu aqui com Armínio. Armínio levanta uma heresia, aí tem que produzir um monte de literatura, estabelecer um monte de doutrina bíblica para poder combater a literatura. Aí depois quem tá errado é quem produziu a teologia, não foi o filho do inferno que causou o tumulto, não. Porque geralmente é isso, né? A pessoa, para ter um ar de piedade, fala: eu não acredito nesse negócio de Santo Agostinho, de Pelágio, de Erasmo, de calvinismo, de arminianismo. Não. Eu acredito na Bíblia. Como se a doutrina fosse ruim. Gente, a doutrina não é ruim, não. E ela é necessária para que a igreja continue andando na simplicidade, que é a plenitude do conhecimento, que é o arrependimento. Imagina se essas divisões não tivessem acontecido, aonde a gente estaria hoje? É essa que é a questão. E esses cânones de Dort, esses teólogos da época que se levantaram para combater a remonstrância, que é o arminianismo, eles falaram: não, o homem ele não tem nada de bom. O homem é completamente mau. Ele é total depravado. Ele é depravado totalmente. Aí esse primeiro ponto, né, dos cânones de Dort, ele costuma assustar. Mas o que ele quer dizer? Ele não quer dizer que todo ser humano seja mal ao ponto de exercer todo o mal que ele pode exercer. Não é isso.
A total depravação diz que não há nenhum aspecto da natureza humana que não esteja maculado de maior ou menor grau. E como Deus exige a perfeição, não tem condição. Eu já expliquei algumas vezes na igreja que, por exemplo, existem pecados para mim que são mais problemáticos do que para outro irmão, do que para o William, por exemplo, do que para o Fábio ou para o Gustavo. Existem pecados para o Gustavo, que está aqui com a gente, que devem ser mais difíceis de não cair em tentação do que pecados para a Mirka, para a Ellen. É assim. Mas não existe ninguém aqui que esteja isento de algum problema em algum setor da sua vida. Isso é a total depravação. É a amplitude dela, totalmente depravado. Não é em profundidade, mas é em dimensão. Aí, combatendo o arminianismo, que defendia que o homem ainda tem algo de bom nele que pode levar ele a Deus, o pessoal falou, não, não tem. E se a humanidade ainda está viva, é porque Deus não soltou as rédeas dela, Deus controla o mal. Aí o segundo ponto do arminianismo que veio, mas Deus olha no túnel do tempo para ver quem vai acreditar nele para salvar. Não. A eleição não tem condição. Não precisa Deus olhar nada em nós. Ela é incondicional. Se Deus... gente, o Salmo 130 diz assim, 131. Senhor, se olhares iniquidade, quem subsistirá? Só esse salmo já derruba por terra a doutrina da eleição condicionada, que Deus tem que ver alguma coisa de bom em nós para nos salvar. Se Deus for olhar em nós alguma coisa, quem que vai viver? É o que o salmista está perguntando. Aí o salmista continua, né? Mas em ti está a misericórdia, para que te temam. A eleição, ela é incondicional. Deus ama inimigos, como Paulo diz. Nós ainda éramos inimigos e Deus nos amou. Que condição que tem nisso aí, gente? Não, eu até gostava um pouquinho de Deus, aí Deus olhou isso e me escolheu. Não. Está errado. E a expiação limitada, o que quer dizer? Jesus morre por aqueles que o Pai elegeu. Será que Jesus morreu por Judas? É óbvio que não, irmãos. A Escritura diz que Judas era o filho da perdição para que se cumprissem as Escrituras. Se o Judas for... Pois não? Quem falou? É o vaso da desonra, né? É o vaso de desonra. Judas. Se Judas fosse o único caso, da única pessoa que Jesus não morreu por ela, a expiação ilimitada que o arminianismo defende já cairia por terra. Se existe um caso que cai por terra uma doutrina, aquela doutrina já não é válida mais. E Judas já seria suficiente. Mas a gente sabe que é muito mais do que Judas. Existem vasos de honra, como o Fábio falou, e vasos de desonra. E foi Deus que os estabeleceu. E Cristo morre, ele é limitado, a morte dele é limitada aos eleitos de Deus. Não é que é limitada em poder não, viu, irmãos? Cuidado. Quando fala assim, expiação limitada, não é colocando fraqueza na expiação de Cristo, não, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esse entendimento. Igual a total depravação, né? Total depravação não é que o homem é tão mau quanto ele pode ser, não é isso. E expiação limitada não é que a expiação de Cristo é fraca. É que ela é destinada aos eleitos. Ela é limitada aos eleitos. E a graça que o arminianismo defende, não, a pessoa ela pode resistir à graça de Deus. De jeito nenhum, o eleito nunca pode resistir à graça de Deus. Teve uma pregação, achei interessantíssima, Josemar Bessa, não sei quem conhece o Josemar Bessa aí, é um pastor batista do Rio de Janeiro. Ele começou a pregação assim: o quarto ponto do calvinismo defende que a graça é irresistível, mas a graça é resistida. Aí eu falei, meu Deus, lá vem. Eu gosto muito do Josemar, né? Meu Deus, o Josemar desviou. Na hora, né? Aí no decorrer da pregação ele falou, não, a graça de Deus ela pode ser resistida sim, mas ela sempre vai triunfar. Quantas vezes, meus irmãos, cada um aqui, alguém falou do evangelho, alguém pregou Cristo, e você deu de ombro, você zombou, até por respeito você não falou, mas na sua mente você zombou. Eu lembro, gente, eu tinha colega evangélico, adolescente, aí vinha com aquele papo, né?
Ou você podia ir lá na minha igreja, né? A igreja para conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo, etc e tal. Falar, mas pode deixar, fulano, eu vou ir lá. Eu gostava da pessoa, né? Eu tinha amizade com ela. Eu vou ir lá sim, mas na minha mente eu tava assim, vou coisa nenhuma. Que palavra de Deus, gente. Que coisa. Resistia. Resistia à oferta do evangelho. Até que chegou um dia, por ser um eleito, que o Espírito Santo triunfou com a graça sobre a minha, sem subverter a minha vontade, sem violentar os meus desejos. Ele me deu algo que eu não tinha, um coração novo para desejar a Deus. E a graça é irresistível. Aí eu entendi o José Mabessa na pregação dele, né? A graça sempre vai ser triunfante e ela sempre vai ser irresistível no final. Mas não quer dizer que quando você prega o evangelho para alguma pessoa que ela vai, eu acredito, eu. Não. Muitas vezes ela vai resistir por muitos anos. Eu resisti durante 18 anos com o maestro Lucas Dório, eu lembro até hoje, é o que eu digo que é o meu pai na fé, né? 18 anos pregando o evangelho para mim e eu resistindo. Até que um dia o Espírito Santo veio completar a obra que a palavra já tinha começado. Por isso que é esse binômio, né? Palavra e Espírito Santo. Sempre os dois juntos, nunca separado. E por fim, queridos, os arminianos defendiam que uma pessoa que aceitou o evangelho, que foi salva, ela podia escolher sair do evangelho e abandonar Deus. Falou, de jeito nenhum. A perseverança dos santos, ela é até o fim. É o que a Escritura diz. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que vem a mim, eu nunca o lançarei fora. O que o Pai me dá, vem a mim. Olha, queridos, é tão absurdo que o apóstolo João, na sua carta, diz assim: que aqueles que estiveram no nosso meio e saíram nunca foi dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam entre nós. Mas para ficar claro que não eram dos nossos, eles se foram. Eu costumo brincar falando que esse é o primeiro PowerPoint da história. O apóstolo João, num único versículo, ele fala a mesma coisa de 3 formas diferentes. É para ficar claro. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas para ficar claro que não eram dos nossos, eles se foram. O que eu preciso mais? Além de todo o resto da escritura dizer, né? Que aquele que o Pai elegeu, esse irá a Cristo e Cristo nunca o lançará. A ovelha ouve a voz do pastor. Elas conhecem a voz e elas seguem o pastor. Uma ovelha é ovelha desde a eternidade. Ela não deixa de ser ovelha e se torna cabrito, se torna bode, se torna lobo. Ela é ovelha. E aí ficou cunhado esses pontos. O ser humano está totalmente perdido. Deus escolhe ser humanos perdidos, sem mérito nenhum. É incondicional. Cristo morre por eles. Cristo não morre pelo mundo. Cristo ora isso em João 17, né? Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Eu não oro pelo mundo. Cristo nega o mundo na oração dele e ora pelos eleitos. Esses por quem Cristo morreu e que foram eleitos, a graça vai triunfar. Eles não podem resistir. É algo muito caro. E quando o coração novo é dado pelo Espírito Santo, eles recebem. E esses vão perseverar até o fim. A perseverança dos santos. Isso é a doutrina bíblica. É o que precisou ser conhecido como calvinismo. E que gera resistência em muitas pessoas. É negócio de calvinismo. Porque não conhece o que defende. É pura Bíblia. E que nem foi Calvino que fez. Mas quiseram homenagear o homem e piorar o negócio. Pra quê botar nome de gente, né, no negócio? É antigas doutrinas da graça. Ponto final. É desde o Gênesis. E é isso. Quem levantou a mão? Eu tinha escutado. Era eu para falar aquele texto que o senhor citou sobre saíram do meio do nosso Exato, meio porque não era do exato. nosso. Dentro de Não tem diversos mistério, outros né, pastor? irmãos, tem irmãos que vão ficar anos na igreja, mas eles estão ali adorando o próprio ventre. Acontece alguma coisa, um desacordo, um conflito, o orgulho sobe. Eu vou sair dessa igreja, eu não quero saber mais de igreja, de Jesus e acabou. Ele é adorador de si mesmo. E ficou anos ali na igreja, cantou com a gente, orou com a gente. Tem a história aí que até motivou a escrita do livro
o médico e o louco, um negócio assim, eu esqueci, eu vou ver se eu acho isso aqui, eu boto lá no grupo nosso. Um pastor puritano viveu a obra, pastoreou a igreja e no final da vida descobriram que ele era um bruxo. O cara, a ponto de ser lançado na fogueira, eles deram a oportunidade de ele se arrepender, confessar os seus pecados, e falou: não confesso. É o ímpio. E enganou todo mundo durante tanto tempo. Capacidade de amar a Deus a gente não tem, não, mas capacidade de enganar, de pecar, irmãos. O coração é demasiadamente enganoso. Quem o conhecerá? Nós somos terríveis, nós temos capacidade de fazer coisas assim inimagináveis e que Deus nos livre disso, viu? Eu não quero conhecer. Eu entendo hoje quando Cristo ora no Pai Nosso assim: ô Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque a gente não tem noção do que o nosso coração é capaz de fazer. Mas é Deus por nós até o fim, irmãos. Isso são as antigas doutrinas da graça, o que os cânones de Dort defenderam e o que a nossa igreja defende. Isso é doutrina reformada, conforme exposto, né, pelos nossos pais evangélicos. Pois não, Fábio? E nós estamos terminando, irmãos. Ô, pastor, só uma dúvida. Quando o senhor diz que essa questão da depravação total do homem me parece ter é meio muito confuso na minha mente, sabe? É porque você é Porque depravado mesmo, pra mim também é. é, A gente é depravado e não entende, né? mas eu falo assim, todo mundo é mal, óbvio. Eu já compreendi isso. Uhum. Mas não quer dizer que todo mundo vai ser assassino, né? Foi o que eu falei lá no início. A depravação total não significa que o ser humano é tão mal quanto ele pode ser. A depravação total diz que todas as áreas do ser humano, em menor ou maior grau, estão maculadas. Não existe parte pura em nós. Não existe nenhum aspecto da nossa existência que possa se dizer assim: olha, isso aí é puro, é 100% correto e justo e reto e de acordo com a lei de Deus. Não existe isso. O pecado tá lá, né? Tá lá. Em maior ou menor grau, mas tá lá. E Abacuque vira para Deus e fala Alguns, assim: ô Senhor, os seus olhos são tão puros que o Senhor não pode contemplar uma rusga de pecado. Porque uma rusga de pecado, um mínimo pecado diante daquele ser que é infinito, é um pecado infinito. Acabou. igual o senhor falou, em alguns esse pecado ele flora em alguma área e outros em outras áreas, não é isso? Exatamente. Mas todos têm problema. Uns mais e Tem um outros problema. menos. Você consegue Entendi. entender, Fábio, irmãos, que não interessa, é o que eu sempre falo, a gente não tá no Enem celestial aqui, não. Ah, eu tenho que fazer tantos Não, por sim, eu cento. entendi isso. Exato. Ah, porque vai ter uns que tá com 10% de pecado, outro tá com 90%. Ah, tem um que tem problema com a pornografia, não aguenta ficar sem pornografia. Pornografia é o calo dele. Ah, mas o outro ali, ele já consegue resistir à pornografia, ele não tem problema com a pornografia. Ah, mas o problema daquele outro ali é a bebida. O que é viciado em pornografia não tem problema com a bebida. A humanidade, ela tá andando capengando. Nós somos igual The Walking Dead nesse mundo. Cada um com seu problema. Um tá faltando um braço, outro tá faltando o olho, o outro tá mancando. E assim a gente vai caminhando, achando que tá tudo bem. É essa que é a questão. Vou riscar vou riscar minha listinha que eu tava fazendo então. Irmãos, Deus abençoe, viu? Uma boa noite para todos. Boa noite a todos, E até irmãos. semana que vem, Boa se Deus noite. quiser. Boa Gustavo, Ida, noite. Mirka. Boa Boa noite. noite.